Opa, sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas à semana da radiestesia prática. Se você chegou até aqui e ainda não me conhece, eu sou o sacerdote Murilo Ceilonski e ao longo dessa semana eu estou te mostrando o caminho, eu estou te mostrando o passo a passo para você tratar qualquer doença física ou emocional e a raiz espiritual dessas doenças, com uma técnica muito prática e segura através da gloriosa mesa metatrônica Merkabah. Tudo o que você precisa para tratar os seus clientes, as pessoas que você ama e até a si mesmo, com eficiência e confiança. E se você acha que essa história de confiança e eficiência é papo furado, dá uma olhada no que a minha querida aluna Marjorie tem a nos contar. Olha só o que ela diz sobre como era o seu trabalho quando ela utilizava os gráficos radiestésicos tradicionais e o que aconteceu depois que ela passou a operar a mesa. Dá uma olhada. Eu fiz um curso em abril com os gráficos tradicionais, encantei, obtive várias curas, né? Realmente tratamentos de saúde fantásticos. Só que eu me deparava na questão espiritual. Eu não conseguia, chegava um momento dos gráficos que eu não conseguia ir além. Eu fazia a limpeza, porém, um tempo depois, tinha novamente as influências voltar. Percebia que eu conseguia ter efetividade nos tratamentos de saúde, equilíbrio de chakras, corpos energéticos, energias sutis, tudo isso eu conseguia limpar com os gráficos. Uma pessoa estava com mal-estar, eu liberava os chakras, ficava tudo muito bem. Só que eu não ia na raiz. Os gráficos são limitados, né? E no momento que a gente começa um tratamento, a gente acaba que não tem espaço, né, para atender muitas pessoas ao mesmo tempo. E a energia fica pesada, fica aqueles tratamentos ali parados, né, no ambiente, por mais que faça a proteção, por mais que faça a limpeza, não é legal. E o tempo, e tudo que acarreta quem é radiestesista sabe. Eu não conhecia realmente esse patamar, né, acima da radiestesia antiga. Né? Emocional, mental, físico eu tratava, mas espiritual eu não chegava, não atingia. Hoje eu sou a mesa metatrônica e quando você dizia isso no seu curso, eu falava, como assim? Como que eu vou conseguir operar, limpar, curar? Só falando. Eu queria muito me curar, eu queria muito curar meus familiares, eu queria muito essa luz e essa presença de Deus na minha vida, viva e segura, como eu sinto hoje. Então, vale a pena, vale muito, muito, muito a pena. Isso também aconteceu com o meu aluno Richard. Ele não sentia segurança em trabalhar com os gráficos porque com eles ele não conseguia tratar a raiz espiritual dos problemas. Já com a mesa sua vida transformou. Ele conseguiu se livrar de uma ansiedade que vinha ou acompanhando a longa data, além de conseguir tratar a sua própria avó que vinha com um problema que estava fazendo com que ela perdesse o movimento das pernas. Olha só que surpreendente isso. Nunca me sentia profundamente seguro. Eu não me sentia 100% confiante, assim, né? Eu sempre tive uma ansiedade, assim, muito forte, né? Acho que isso era o que mais me incomodava, realmente. Levou já para médicos a vida toda, que foi a minha pior batalha. E eu tava, tipo, há meses tentando tratar de diversas formas, que eu trabalhava com gráficos, né? Eu acho que eu tentei uns 3 meses fazer para as questões, só que elas não desapareciam. Eu ia lá, fazia as análises e elas continuavam lá. Não conseguia tratar profundamente. Com a mesa, realmente elas sumiram. Eu consegui transmutar totalmente essa ansiedade em calma, e isso foi a maior vitória para mim. A minha avó, ela estava com o tendão tibial dos pés dela entortando. Ela já estava praticamente perdendo o movimento dos pés. E aí a mesa também curou ela, que agora nem dor ela sente mais, voltou, tá regenerando completamente os pés dela. E agora vamos começar o conteúdo da aula de hoje. E nessa aula eu vou me aprofundar e adentrar a fundo no que diz respeito à terapia com as mesas radiônicas. E para isso eu vou partir do princípio que você já assistiu a primeira aula e já compreendeu, já assimilou que o poder dos gráficos radiestésicos
kinestésicos é muito, muito, muito inferior ao poder dos ícones. Que a diferença de eficiência comparativa é como você entregar um desenho com um personagem rabiscado numa folha solta para uma criança, ou então contar uma história completa com começo, meio e fim. O desenho solto não carrega a força dos arquétipos que acontece com os ícones. Então eu não vou mais entrar no assunto de gráficos daqui pra frente, porque você já viu que os meus alunos falaram sobre e tá tudo bem explicadinho em detalhes lá na primeira aula. E se por algum motivo você caiu aqui nessa aula de paraquedas, eu sugiro fortemente que você assista primeiro a primeira aula, para você não ficar perdido nos conceitos que eu vou trazer na aula de hoje. Combinado? Bom, então como eu ia dizendo, hoje você vai aprofundar o seu conhecimento no que diz respeito ao trabalho terapêutico realizado pelas mesas radiônicas. Eu vou mostrar exemplos de ícones maliciosos, duvidosos e perigosos de se trabalhar, para que você saiba de uma vez por todas diferenciar mesas radiônicas que contêm egrégoras suspeitas de mesas radiônicas de pura luz. Eu vou te mostrar ícones da mesa metatrônica Merkabah e vou explicar o que eles significam. E além disso, você vai aprender o que é uma Merkabah de luz e por que é tão importante o terapeuta utilizá-la nas suas terapias, para se tornar realmente um terapeuta holístico completo. E mais, hoje teremos um dos momentos mais aguardados do evento, que é uma demonstração prática da parte de uma sessão realizada com a mesa metatrônica Merkabah por mim. Mas eu quero começar explicando um conceito fundamental para todo terapeuta, que é a Merkabah. Murilo, o que é Merkabah? Merkabah é uma palavra egípcia que simboliza mente, corpo e espírito. Mer representa o corpo físico. Ka é a mente, as emoções, a psique. E Ba é o espírito. Em outras palavras, Merkabah simboliza nossa constituição de mente, corpo e espírito, formando essa trindade, essa tríade como a imagem e semelhança divina. E o próprio Deus se manifesta a partir dessa trindade celestial, a partir da Santíssima Trindade, como Deus Pai, que seria a sabedoria divina, o Espírito Criador de tudo que há. Do Deus Filho, como Cristo, aquele que se fez carne e habitou entre nós como representação do Deus manifesto corporificado. E o Deus Espírito Santo, que simboliza justamente esses sentimentos mais elevados de paz, de amor, de compaixão e de benignidade. Mas essa trindade, essa Merkabah, também simboliza uma unidade. Três conceitos unidos formando uma palavra só. Mas o que isso significa? Significa que esses campos estão conectados, ou seja, o que acontece em uma esfera acaba influenciando nas demais. Influencia no campo dessa unidade da Merkabah, porque todos nós somos um só. Então, de forma prática, todo terapeuta holístico deve internalizar que o que afeta o campo físico, o material dos seus clientes, das pessoas que se ama e de si mesmo, vai influenciar e é influenciado pelas emoções e pelo espírito. Então, se você quer tratar verdadeiramente os seus clientes e as pessoas que você ama, você precisa tratar a Merkabah delas. Não basta aliviar os sintomas de um plano apenas, como por exemplo um bloqueio financeiro. Você precisa, como terapeuta, ampliar a sua visão e o seu alcance terapêutico e cuidar de todos os campos para formar uma unidade equilibrada. Porque sem essa visão holística do todo, os tratamentos tendem a ser superficiais e os resultados passageiros. E era exatamente isso que acontecia com minha aluna Marjorie, como vocês viram agora há pouco. E é por isso que eu bato tanto nessa tecla, que eu falo tanto sobre isso nas minhas aulas. Cuidar da raiz espiritual das doenças físicas e emocionais não deveria ser apenas uma escolha, deveria ser uma obrigação de todo terapeuta holístico. E talvez você pense, mas Murilo, eu já aprendi que as mesas radiônicas com seus ícones são poderosos. Quero começar a trabalhar com elas e tratar a raiz espiritual dos problemas. Mas qual mesa escolher? Então agora vamos falar sobre as mesas.
E lá na primeira aula, quando eu comentei que eu ingressei os meus estudos no livro do conhecimento As Chaves de Enoque, eu acabei percebendo que alguns ícones da mesa que eu trabalhava não eram de tanta luz assim. Eram ícones disfarçados da falsa luz. E quando eu percebi isso, eu me senti vulnerável e parei de utilizar esses ícones em meus atendimentos. Mas o problema é que cada mesa tem uma egrégora, e é isso que eu vou explicar melhor agora. Quando um terapeuta, quando um radiestesista opera uma mesa, ele não trabalha apenas com a sua energia, ele trabalha em conexão com a egrégora da mesa. Você vai ver aqui na prática que quando nós damos o comando através dos ícones da mesa, não somos apenas nós que fazemos o trabalho, e sim toda a egrégora da mesa representada por determinados arquétipos que fazem o verdadeiro tratamento para resolver as questões do cliente. Inclusive é por esse motivo que um terapeuta que trabalha com uma mesa de pura luz acaba cada vez mais energizado após os seus atendimentos. Porque ele se conecta com essa força de luz e ele não se desgasta, porque não é a energia dele que faz o trabalho. É a força da própria egrégora que trabalha em conexão com ele. E aliás, não sou apenas eu que digo isso. Vamos ver através dos meus alunos como isso acontece. Quanto mais eu faço, quanto mais eu opero, mais eu me sinto em paz. É uma elevação assim sobrenatural. É Deus vivo na minha vida como eu nunca senti antes em nenhuma religião que eu havia frequentado. É uma vivência espiritual muito real. Eu sinto ali, sabe, tu sente a presença. Me dá uma paz de espírito, me dá uma leveza muito grande. Eu não fico cansada, eu não tenho catarse. É sempre uma sensação muito boa. São todos seres de extrema luz e é um mundo muito elevado, né, do que a gente está acostumado. A mesa realmente tem as egrégoras e as energias mais poderosas que eu conheço, que eu conheci e que eu estudo. A troca energética, esta mesa, quando você está operando, ela te reenergiza. Então você sai vitalizado. Aquilo que eu estou doando, eu recebo de volta. Cada mesa que eu faço é uma explosão de energia, uma coisa assim maravilhosa. Porque eu já estou protegida, eu sei que eu já estou protegida dentro dessa pirâmide. As egrégoras de luz já estão me protegendo. Hoje eu sinto, sabe, que eu sou amparada mesmo pela Legiões, por todas as irmandades de luz que a gente, né, evoca. Acho que isso daí que traz assim, a tranquilidade. E sempre que eu tirei obsessor, alguma energia negativa, chip, implante, nunca ficou nada aqui em casa, nunca. O que para mim me fez realmente a grande diferença foi, tipo assim, a conexão com a egrégora, sabe? Eu acho que as egrégoras que estão firmadas aqui chegam a um determinado momento em que integra na gente essa sabedoria. A hierarquia do alto tá ali. É o que eu falo, não é eu que faço, eu sou um martelo, eu sou um instrumento. São eles que fazem. E a proteção deles é divina, muito divina. E agora que você entendeu que cada mesa tem uma egrégora e que é o conjunto dessas hierarquias que trabalham em conexão contigo, fica mais fácil entender porque não basta apenas isolar um dos ícones e não usar. Porque ele faz parte da egrégora da mesa, ou seja, não bastava eu isolar o ícone naquela mesa que eu usava antigamente. Eu ainda assim continuava vulnerável àquela egrégora. E foi por isso que eu decidi iniciar o meu próprio projeto, que levou alguns anos, mas que eu codifiquei uma mesa conectada apenas e exclusivamente com as forças do alto, com seres de pura luz, com as legiões celestiais do Deus Altíssimo. Sem forças duvidosas que a gente não sabe se são elevadas ou se estão ainda evoluindo. E claro, definitivamente sem nenhuma hierarquia caída ou seres de sombras. E para codificar essa mesa, depois de muito estudo das escrituras sagradas, das chaves de Enoque, da minha experiência do mundo holístico, das minhas práticas e do meu sacerdócio, eu defini 3 pilares fundamentais que toda mesa deve ter. Anota aí. 1. Ter ícones que permitam abordar a Merkabah, ou seja, que trabalhem com o campo físico, emocional e espiritual em uma única sessão. 2. Um conjunto de ícones com um arranjo prático que permitam ir do diagnóstico ao tratamento nessa mesma sessão, permitindo atender muitos mais clientes sem ficar preso nesse trabalho. E 3.
ter ícones apenas e exclusivamente do alto, que trazem a segurança e a proteção das legiões celestiais. Ícones e consciências sabidamente de luz que trabalham no ofício do Cristo e vêm diretamente dos universos superiores de glória. Porque é justamente dessas hierarquias que vem toda a glória e todo o poder de cura em nome de Deus. E foi baseado nesses 3 pilares que eu codifiquei a gloriosa mesa metatrônica Merkabah, conectadas com o ofício do Cristo através da ordem de Miguel, através da ordem de Metatron, através da ordem de Melquisedeque, a serviço do Deus Altíssimo e das legiões celestiais. E agora eu vou entrar em um assunto um pouco delicado sobre mesas radiônicas. Até aqui você entendeu que elas são muito poderosas e por isso é muito importante estar conectados com egrégoras de pura luz. Mas talvez você fique na dúvida em saber quais ícones que estão espalhados em várias mesas por aí são seguros de ser trabalhados. Então, para te ajudar nessa missão, eu vou te mostrar 5 tipos de ícones que você deve se afastar. E vou explicar por que eu recomendo que você não trabalhe com eles. Começamos com os extraterrestres greys, esses que têm a pele mais acinzentada, que têm a pele mais esverdeada em alguns momentos. Eles vêm do sistema Zeta Reticuli. Não possuem o nosso código genético, não tem 5 dedos, orelhas, nariz, olhos com essa parte branca. Pelo contrário, eles buscam drenar os nossos códigos genéticos para buscar se elevarem cada vez mais. Mas quanto mais se elevam, mais se distorcem. Pois são uma forma de vida sintética, são associados às abduções e aos experimentos nessas abduções onde colocam dispositivos nas pessoas. Contra sua vontade, claro, infringindo a lei do livre-arbítrio. O segundo tipo são os reptilianos, esses seres que têm um aspecto mais de réptil, acabam vindo lá do sistema Alpha Draconis. É um sistema onde é entendido como a morada dos senhores de luz caídos, como, por exemplo, Ursa Maior, Ursa Menor e Alpha Draconis, essa região aí que emana toda a vibração de guerra, de discórdia, de hostilidade que chega no nosso planeta. Então, o projeto e a agenda dessas consciências que muitas vezes estão por trás de civilizações e governos é justamente o poder, o controle e o domínio. São associados inclusive à criação dos dinossauros, mas como são uma raça dominante, não conseguem interagir e viver com os seres humanos mamíferos como nós, de uma forma harmônica e equilibrada, pois essas consciências não têm nem corpo emocional. E o terceiro tipo são os pleiadianos, que muitas vezes são associados a federações galácticas ou comandos galácticos, só que da falsa luz. Porque no fundo servem a senhores de luz caídos, não reconhecem o nome e a soberania de Deus e, por mais que tenham um discurso que aparentemente em primeiro momento pareça bonitinho, pareça sedutor, não leva uma transcendência espiritual. Pelo contrário, mantém as pessoas aprisionadas no medo, no seu domínio e no seu controle através de dispositivos, de chips astrais que são colocados nas pessoas. Também são associados a abduções e utilizam naves metálicas. Então, se você for ver, possuem uma tecnologia superior à nossa, mas não uma evolução espiritual superior à nossa, e esse é o grande detalhe. E como eu falei na aula anterior, ser de luz mesmo, não utiliza naves metálicas, discos voadores. Ser de luz mesmo, é o próprio veículo de luz, é a própria Merkabah de luz. Outro ícone muito perigoso é a estrela de 5 pontas. Quando você vê uma estrela, parece legal, parece ser de luz, mas a questão é quando a estrela de 5 pontas fica solta numa mesa, a suposta hierarquia espiritual da mesa pode chegar ali e virar ela com a ponta para baixo, ou seja, quando a hierarquia coloca a ponta para baixo, simboliza o bode, simboliza o anticristo, as trevas e o domínio da consciência através dos desejos. Outro ícone que muitas vezes passa despercebido em uma boa parte das mesas e que as pessoas não sabem, que fazem mal, são justamente ícones dos planetas do nosso sistema solar.
O que, Murilo? Mas como um ícone do nosso sistema solar vai fazer mal? Aí que tá. Vamos entender a região onde nós estamos. Nós estamos no planeta Terra, que é um planeta que gira uma estrela anã na periferia da nossa galáxia, que por sua vez está na periferia do nosso universo local, ou seja, a gente está na borda do nosso universo, uma região perigosa. Logo, as consciências planetárias não são consciências de luz integral, estão cheias de dualidade, de luxúria, de guerra, de separatividade, de poder, de ganância. Então realmente são ícones que a gente deve ter muito cuidado e não se conectar ou se envolver com a energia planetária, que possui essa bivalência de bem e mal. O ideal é sempre nos conectarmos com as consciências de luz do alto, que vão além da nossa galáxia, que vão além inclusive do nosso universo local. Mas agora eu vou te trazer 5 ícones poderosos e gloriosos da mesa metatrônica Merkabah. Começando com o arcanjo Miguel, do hebraico Mihail, aquele como Deus, ou seja, ele é feito também como seres humanos à imagem de Deus, mas ele mantém a semelhança divina, é um filho paraíso, é o nosso protetor, o nosso guardião. E o cabeça, o general das legiões celestiais de Deus. O segundo ícone é o Comando Jerusalém, que é o sumo comando tático das legiões do Deus Altíssimo, que realiza a justiça divina de pesos e medidas. Esse comando vem diretamente do limiar do universo local para o universo superior e está localizado em Órion, a morada dos senhores de luz, em Jerusalém Celestial. O terceiro ícone glorioso que eu venho te trazer aqui é o do Espírito Santo de Deus, ou seja, a divina presença de Deus, que com esse manto de pura luz, esse pilar de luz, restabelece a semelhança divina a todo aquele que evoca esse ícone divino, nos trazendo esse manto de luz que nos vivifica na glória do alto. O quarto ícone é o selo do Messias, que ao contrário da estrela que aponta para baixo, que é a estrela de 5 pontas duvidosa, esse ícone é de pura luz, porque você pode ver que tem sim a estrela de 5 pontas, mas ela está dentro da estrela de 6 pontas, que é conhecida também como a estrela de Davi. Só que em cada uma das pontas da estrela de 5 pontas está uma das letras do nome místico do Cristo, ou seja, Yod-He Shin Vod-He, e isso faz com que essa estrela fique à prova de sombras, por mais que seja virada com a ponta para baixo, está com o nome do Cristo, que torna ela à prova de qualquer energia caída, pois afinal um dos grandes papéis do Cristo é banir as hierarquias caídas e semear a luz. Portanto, esse símbolo, que é o selo do Messias, que é a estrela de 5 pontas com a estrela de 6 pontas, revigorada, positivada, bane qualquer negatividade e nos protege. E o quinto ícone que eu venho trazer aqui para você é justamente de Melquisedeque, o rei sacerdote de justiça. Um dos grandes instrutores da humanidade que, através da ordem de Melquisedeque, realiza o resgate, a purificação e a regênese ou instrução das almas, tirando-as da sombra do esquecimento, da iniquidade e as vinculando ao Deus Altíssimo. E agora que você conheceu alguns ícones maliciosos e a força dos ícones de luz, eu te pergunto, com qual deles você prefere se conectar? Com os Greys ou com o Arcanjo Miguel? Com os reptilianos ou com o Espírito Santo de Deus? Com a estrela invertida que aponta para baixo ou com ela a serviço do ofício do Cristo? A decisão é sua. E finalmente vamos à hora mais aguardada dessa aula, a prática da aula de hoje. Você vai ver como seria o trecho de um atendimento com um cliente. Estamos aqui com a gloriosa mesa metatrônica Merkabah e vamos fazer essa operação, mas antes disso é sempre muito importante que você faça uma proteção energética. Eu indico e sugiro que você evoque sempre a Santíssima Trindade
Pai, Filho e Espírito Santo, pois são consciências eternas de glória, de amor e de proteção. E em seguida iremos evocar uma pirâmide de luz, plasmar uma pirâmide de luz, e você vai ver como é simples. Então vamos lá. Evoco nesse momento a divina presença do Espírito Santo de Deus, o Cristo vivo e o Deus Altíssimo com as suas legiões celestiais de luz, que seja feita e plasmada uma pirâmide de luz em nosso entorno agora. Você pode perceber que eu estalei os dedos. Eu estalo aqui para justamente plasmar essa pirâmide. Então 5 estalos, um em cada canto. E agora, sim, estamos completamente protegidos e abençoados pelas legiões do Deus Altíssimo e podemos começar com a operação. Então nós vamos diretamente ao relógio radiestésico para ver como está a situação do seu cliente. Então vamos ver. Mesa. O cliente tem energia de sombras com ele? Sim. É uma energia de um obsessor? Sim. Então você pode ver que a mesa e o relógio radiestésico já fala de uma forma muito prática e objetiva. Basta você perguntar junto com o pêndulo no relógio radiestésico. E agora iniciamos a limpeza. Então vamos até o Arcanjo Miguel, ativamos esse ícone desse mestre de limpeza energética, que é o líder dos exércitos do Deus Altíssimo. Então evoco e ativo o Arcanjo Miguel para remover toda e qualquer energia de obsessor que esteja com o cliente, encaminhando para a luz da fonte criadora, e que assim seja. Luz. Pronto, está feito o comando. E aí você vai até o relógio radiestésico e vê. Mesa, tem alguma energia de obsessor ainda com o cliente? Não, completamente removido de uma forma simples, prática e objetiva. Então vamos agora harmonizar o lado financeiro e profissional. Quantos por cento do lado financeiro e profissional do cliente estão abertos? Olha, 30% abertos. Então, vamos lá. Entrego a chama violeta para remover todo e qualquer bloqueio através da espada do Arcanjo Miguel, e que assim seja. Luz! E agora que nós já removemos o que estava bloqueando, vamos abrir com o pêndulo, sempre girando aqui no centro da mesa. Entrego a chave Enki e o Mestre Ganesha para abrir completamente os caminhos financeiros e profissionais do cliente, que assim seja. Luz! E agora você verifica quantos por cento estão abertos os caminhos financeiros e profissionais do cliente. Como você pode ver, 100% abertos. Claro, isso aqui é apenas uma amostra para que você entenda como é feita a operação com a mesa radiônica, e agora vamos às outras questões. E depois dessa demonstração prática de tudo que você aprendeu até agora, eu imagino que você deve estar se perguntando como que você pode adquirir a mesa metatrônica Merkabah, essa que eu considero a mesa das mesas, a mais poderosa e gloriosa de todas. Mas eu peço um pouquinho de paciência, porque na próxima aula eu vou te falar o que você precisa para ter a mesa metatrônica Merkabah e fazer parte do time de radiestesistas de luz que trabalham com a terapia metatrônica. E é importante que você reflita e até reveja essa aula para chegar lá na terceira aula, que é a próxima, com todos esses conceitos passados aqui internalizados. Foi muita coisa que eu falei aqui e sei que pode parecer difícil abarcar tudo isso. Mas na próxima aula você vai ver que até uma criança consegue colocar na prática e executar os comandos passados na terapia metatrônica. Eu vou te mostrar o caso da queridíssima Valentina, uma menininha de 7 anos de idade que se livrou dos pesadelos e do medo de dormir sozinha, utilizando uma prática que você vai aprender na nossa próxima aula. Ela é filha da minha aluna Marjorie, que ensinou a sua filhinha a se proteger. É realmente emocionante. E para te ajudar a fixar esses conhecimentos e estar preparado para a próxima aula, vamos revisar o que você aprendeu. Você aprendeu que 1. Mesas radiônicas são a evolução dos gráficos radiestésicos. 2. Ícones são arquétipos que carregam uma sabedoria milenar.
formando canais diretos de conexão com as hierarquias espirituais. 3. Que por serem tão poderosas, as mesas podem ser usadas por hierarquias caídas, por seres negativos, para drenar a energia do operador, do radiestesista e dos seus clientes. 4. Que todo terapeuta deve cuidar dos seus clientes e das pessoas que se ama com o conceito da Merkabah, tratando a raiz espiritual, o emocional e o físico. E 5. Que uma mesa radiônica de pura luz deve conter esses 3 pilares, que são ter ícones que permitam trabalhar com o físico, emocional e espiritual em uma única sessão, ter um arranjo prático de ícones que permitam ir do diagnóstico ao tratamento nessa única sessão, e assim possibilitar atender mais clientes. E claro, ter ícones e consciências do alto que permitem segurança e proteção para o operador. Essa estruturação em 3 pilares transforma o atendimento com a mesa em uma terapia prática. E o operador tem total confiança e segurança para trabalhar. Bom, você ainda aprendeu os principais ícones caídos e teve uma demonstração de atendimento terapêutico na prática. E agora o último recado de hoje. Na sexta-feira, às 8 da manhã, eu vou liberar a terceira e mais importante aula da semana da Radiestesia Prática. E até lá, é muito importante que você me mande as suas dúvidas, não importa a dúvida. Mesmo que você ache que uma coisa boba ou que uma coisa simples, não existe dúvida boba. É importante que você termine esse evento confiante com o que você aprendeu. E você pode e deve escrever pelo meu direct do Instagram, ou @sacerdote Murilo Ceilonski, que a minha equipe está mostrando aqui na tela. Então, de novo, revise as 2 primeiras aulas e me mande as suas dúvidas pelo meu direct do Instagram, no @sacerdote Murilo Ceilonski. Mas por que eu estou insistindo nisso? Porque nas 2 próximas aulas, tanto na sexta como no domingo, eu vou responder as principais dúvidas que chegarem de vocês. E não é só isso, você também vai aprender a plasmar uma pirâmide de luz para se proteger e proteger as pessoas que você ama. E vai conhecer a grande oportunidade dessa jornada. Mas que oportunidade é essa, Murilo? Você vai saber o que precisa para fazer parte dessa legião de radiestesistas de luz. E ter a mesa metatrônica Merkabah como ferramenta de terapia, junto com a minha assessoria pessoal para aprender a operá-la com maestria. Uma oportunidade para poucos, apenas para os autoeleitos. Então é isso. Revisem tudo e, se for da vontade divina, nos vemos na próxima aula, na sexta-feira. Gratidão, shalom, tchau, tchau.